Ter um pai ausente, ou seja, crescer sem a presença de um pai, é uma das piores coisas que uma criança pode enfrentar. É algo que acaba gerando resultados terríveis ou consequências terríveis, tanto na adolescência quanto na vida adulta também. É sobre isso que a gente vai conversar. Eu sou o Sobrevivente e tô aqui com o Bacaco. Lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que você esteja vivendo ou algo que você esteja sentindo no momento seja trazido aqui pela gente. Para isso, basta você até o link que está no comentário fixado desse vídeo ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve a gente traga o que você escreveu aqui para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar. E caso você queira fazer uma doação para fortalecer o nosso trabalho, caso você queira e possa fazer, na descrição também vai ter o link do LevePix para você mandar qualquer valor pra gente. Vamos ao relato do Cenoura. Olá, sobrevivente. Hoje estou aqui para compartilhar uma história pessoal minha que possa fazer com que outras pessoas que já passaram entendam. Eu sou filho de pais separados. Minha mãe cuidou muito mais de mim. Meu pai mora no interior e não tenta conversar mais comigo. Ele simplesmente, cada vez se afastou mais. Ele não conseguia puxar assunto, no máximo era igreja ou futebol, até que eu parei de responder ele. No início, quando criança, eu não me importava com essa falta de presença masculina. Até chegar na adolescência, eu percebia que na escola eu conversava mais com gurias do que guris. Eram poucos amigos guris, porque a maioria só pensava em futebol e bolas, se é que me entende. Por isso comecei a me sentir muito mal. Fiquei ansioso e bem depressivo. Já me falaram pelas costas que parecia uma boneca dura. E ao longo do tempo, com terapia e vendo influenciadores de desenvolvimento pessoal, que me ajudou a sair do buraco. Quero dizer que se alguém já foi chamado de viadinho ou autista, saiba que é só o seu jeito de se expressar. Entenda o que é dos outros e o que é teu. Serve para defeitos e qualidades, pois entender quem tu é não vai mais se incomodar com o que os outros te falam. E principalmente saia de casa e procure grupos de pessoas com quem possa interagir. Pode ser qualquer ambiente. Descubra que você é e seja... Acho que é quem você é. Descubra quem você é e seja autêntico e não NPC. Valeu, sobrevivente. Dá tua opinião sobre esse assunto. Cenoura, muito obrigado, cara, por você ter enviado o seu relato. Eu sinto muito que você esteja passando por isso e que tenha percebido, agora um pouco mais velho, o quanto a ausência de um pai acaba te afetando negativamente e quantas pessoas conseguem ser mais com isso também. Esse fenômeno que você descreveu não é uma parada rara, na verdade. Aqui no Brasil, a gente tem uma espécie de epidemia de mães solteiras. Eu gravei um vídeo a respeito recentemente no canal principal sobre isso, no quanto tem aumentado a quantidade de mães solteiras ou de mães que não conseguem, de forma geral, trazer uma... Não é nem culpa da mãe isso, mas assim, homens que não conseguem ser uma figura positiva para os seus filhos, seja porque eles são ausentes ou porque eles estão presentes dentro de casa, mas não estão presentes em espírito, eles não conversam direito com os filhos, eles estão lá só para trazer alimento, comida e dinheiro e muitas vezes não conseguem se conectar com os próprios filhos. E essa ausência do pai, embora pareça só a ausência de uma pessoa, né, de uma figura, é na verdade para muitas pessoas uma espécie de falta de espelho, ou seja, uma falta de referência que você poderia ter, uma falta inclusive de validação. Na psicologia do desenvolvimento, isso aparece com muita força. Quem falava sobre isso era o John Bowlby. Ele mostrava que ele é um psiquiatra. Ele mostrou que vínculos consistentes, ou seja, os vínculos que a gente cria na vida, acabam moldando como a gente se vê. O problema é que, como a gente tem essa dualidade na vida social de homens e mulheres, quando a gente cresce sem um desses referenciais, a gente tende a ter algumas dificuldades no convívio social. Por exemplo, tem alguns moleques que cresceram sem a figura paterna e acabam extrapolando uma masculinidade que muitas vezes pode ser prejudicial para eles. Mas também é bem comum que muitos meninos, né, que cresceram sem pai, acabam talvez tendo uma espécie de feminilidade excessiva por conta da convivência com a mãe ou com figuras mais femininas. É interessante a gente notar que isso não é necessariamente errado. O problema começa quando isso passa a gerar problemas na vida da criança, problemas na vida até mesmo adulta dessa pessoa, como parece ser o seu caso em relação à escola. Eu não entendi muito bem se é uma expressão que eu não conhecia, sobre falarem que você parecia uma boneca dura. Eu não entendi se isso era de alguma forma... De onde eu sou, geralmente chamavam isso de moleque criado com vó. Ah, sim, não, isso eu já fui chamado disso, inclusive, várias vezes durante a vida, e eu nunca fui criado com a minha avó. Justamente por crescer... Desculpa te interromper, mas é justamente quando o garoto tem um certo comportamento mais afinado, não é tão, digamos assim, macho em relação a outros garotos da idade, por exemplo. Mais ou menos essa ideia. Sim, eu era muito chamado disso por ser muito educado, no sentido de tomar muito cuidado com as palavras e tal. E o pessoal sempre falava que eu devia ser mais direto. Acho que é bem nessa visão do que deveria ser a masculinidade, né, que se espera de uma criança. Enfim, quando a criança cresce sem o acesso, sem a figura paterna,
isso acaba gerando uma série de consequências para a vida social. Quando a gente pega o que o Cenoura viveu na escola, quem falava algo sobre isso era o Erik Erikson, era um psicólogo. Ele falava que a adolescência era moldada pela fase da identidade versus a fase da confusão. Ou seja, é a fase que o Cenoura talvez esteja passando ou acabou de passar, que a gente tenta entender o próprio lugar no mundo. E aí qualquer diferença que a pessoa apresente gera uma treta pra ela no sentido de identidade. A pessoa começa a pensar assim, cara, será que eu sou meio afeminado mesmo? Será que eu sou meio fresco? Será que as pessoas estão certas em relação a mim? Será que tudo isso não é fruto da ausência de uma figura paterna? E aí, claro, entra bullying nessa conversa, entre um monte de coisa. Mas é interessante a gente pensar que, embora uma figura paterna seja essencial, assim como uma figura materna também, nem sempre a gente vai conseguir essa mesma figura dentro da nossa casa. Muitas vezes, crianças que crescem sem um referencial masculino do pai, eles acabam vendo o referencial masculino no avô, em um tio, muitas vezes, em alguns casos, até mesmo em figuras da mídia, como protagonistas de filmes, de séries. Então é interessante, isso aqui é uma opinião que talvez possa ser um pouco polêmica, mas eu gosto de pensar que a gente deve viver essa dualidade com muita frequência, no sentido de a gente conseguir se portar em ambientes completamente femininos e a gente também conseguir se portar em ambientes completamente masculinos. O problema é que com o tempo esses ambientes têm se tornado mais mistos com o tempo. Antigamente era comum, e isso já entra em clichê já de filmes e séries de antigamente, que os homens tinham como ambiente seguro para xingar uns aos outros a barbearia, ou um bar, ou ambientes que eram tipicamente masculinos. Eu acho interessante, fugindo um pouco de toda aquela discussão de se a gente tá numa cultura woke ou não, eu acho interessante que a gente crie esses dois referenciais e muitas vezes crie esses referenciais de propósito, no sentido de que a gente consiga desenvolver uma sensibilidade boa o suficiente pra gente conseguir se comunicar bem com mulheres e com o universo feminino, e ao mesmo tempo, cara, a gente acaba adicionando uma questão mais dualista nisso, mas assim, que a gente também aprenda a performar, não no mau sentido, a brutalidade masculina também pra lidar com outros homens. É interessante que a gente consiga, dentro do que for possível e sem colocar uma pressão absurda nesse ponto, que a gente consiga se comunicar com esses dois mundos, porque uma vez que a gente consiga se conectar com esses dois mundos, a parte social fica muito mais fácil de lidar, porque a gente consegue se tornar uma espécie de camaleão social em que a gente consegue se dar bem com todo mundo, na medida, claro, do que for possível. E aproveitando esse ponto todo que o Sobrevivente falou, logo no começo do vídeo, ele falou sobre o vídeo lá que ele gravou do canal principal, sobre o aumento de mães solteiras no Brasil, e de forma geral a gente pode dizer que sim, você ter falta de uma figura paterna, de uma outra figura que contraponha a figura da sua mãe é essencial para o desenvolvimento de uma criança, para o desenvolvimento de qualquer pessoa, digamos assim, até porque o primeiro vínculo que a gente acaba criando assim que a gente chega ao mundo é o vínculo com nossos pais. E quando a gente tem a ideia de que alguma das partes desse vínculo está em falta, é natural que bata uma certa carência. E com carência eu não estou falando só daquele sentimento de falta de afeto, coisa do gênero, eu estou falando de carência no sentido de alguma coisa tá faltando mesmo. E isso nem sempre é só uma impressão, inclusive tem dados que mostram isso, já que crianças que têm pais ausentes geralmente têm mais desenvolvimento de depressão, alguns problemas relacionados à baixa autoestima também, dificuldade de regulação emocional, até mesmo para desenvolvimento de insegurança, porque não teve bem essa figura paterna para que servisse de, digamos, modelo a ser seguido. Eu acho que em homens isso daí fica muito mais claro, e claro, nem sempre isso vem de uma ausência paterna, às vezes a pessoa tem um pai presente, tem um pai ali fisicamente presente, mas aquele referencial de pai que a pessoa tem acaba fazendo com que ela tenha uma visão sobre a vida um pouco mais distorcida, né? Pega, por exemplo, uma pessoa que cresceu com o pai perto, mas o pai era um alcoólatra. Então, esse tipo de coisa acaba influenciando muito também. Agora, quando a gente tenta olhar isso de uma ótica um pouco mais profunda, digamos assim, sem ficar um pouco preso a números mesmo e estatísticas, é bem comum que quando a gente vai falar sobre paternidade, sobre relação de filhos com os pais, as pessoas acabem caindo direto na psicanálise, e aquela ideia meio, digamos assim, meio estereotipada de que na psicanálise tudo que você é por culpa dos seus pais. Mas, embora seja um fator que também vale a pena ressaltar, é algo que também a gente deve ter em mente para tratar desses assuntos, porque lá em Freud, por exemplo, Freud ele falava que a figura paterna, um pai em si, era uma figura importante para o desenvolvimento
desenvolvimento de uma criança, porque aquela figura era o que representava, digamos assim, uma espécie de limite, era o que acabava trazendo uma espécie de autoridade para dentro da casa. Além de que, por conta desses limites, algumas crianças acabavam aprendendo a lidar com frustração, a controlar impulsos, inclusive a respeitar as regras dentro da casa, digamos assim, porque era como aquela criança iria ter que se comportar na sociedade, seguindo uma série de regras que ela teria que obedecer. E, inclusive, o Freud ele tem uma frase que é bem pesada em relação a isso, em que ele falava que uma pessoa, no caso um homem, jamais poderá ser um homem de verdade a menos que o pai dele morra. E isso seja literal ou seja no sentido figurado. É a ideia de que você não está completamente pronto para integrar a sociedade, para você de fato ser uma pessoa amadurecida, a menos que você já tenha, digamos assim, superado a necessidade de uma figura que te traga essa ideia de como você deve se portar, de como você deve estabelecer limites. E quem enfatizou isso também foi o Lacan, o Jacques Lacan, trouxe bem para essa ideia mesmo, de que a figura do pai é uma função simbólica que ajudaria a criança a lidar melhor com as próprias emoções, que tiraria um pouco daquela dependência que as crianças têm da mãe. Então, é justamente essa ideia de que o pai seria o contraponto da mãe, enquanto a mãe seria quem dá uma espécie de suporte emocional, afetivo, de porto seguro para a criança, o pai seria de alguma forma quem começa aos poucos a trazer aquela criança para o mundo real, a lidar com as dificuldades da vida mesmo, começar a desenvolver uma certa casca para lidar com os problemas. Até uma frase que eu ouvi para isso, uma vez, de que a mãe é quem protege o filho a todo custo e o pai é responsável por, digamos assim, fazer com que a criança seja difícil de quebrar. Mais ou menos essa ideia. É até comum em brincadeiras de pais, de criança assim, bebezinho mesmo, a mãe tomar super cuidado com tudo e o pai ter o hábito de ficar jogando a criança pro alto, de ficar fazendo a criança andar rápido numa bicicleta ou algo do tipo. Já é bem cultural mesmo essa questão do pai colocar a criança em perigo para criar uma casca e a mãe proteger a todo custo. Isso, a gente pode colocar isso como uma influência de talvez um fator biológico e talvez um fator cultural, e embora exista um problema de que muitas pessoas enxergam isso como sendo unicamente uma construção social, enquanto outras pessoas veem isso como sendo unicamente uma questão biológica, sendo que na realidade isso é multifatorial, depende de diversos fatores, pode sim ter uma certa influência de fatores biológicos, da mesma forma que isso também pode vir de uma espécie de construção social. As pessoas se convencionaram a fazer com que as coisas sejam desse jeito. Mas pensando dessa forma aqui, a ideia é justamente essa. Você tem uma figura que ao mesmo tempo que te traz um certo sentimento de segurança e de autoridade, também é uma figura que te prepara para o que vai vir depois. E é justamente por conta disso que algumas pessoas que não tiveram muito bem uma figura paterna acabam desenvolvendo uma certa insegurança, ou no caso de meninos, pode acontecer também de muitas das vezes a gente não ter um norte. E talvez, assim, eu vou falar como homem aqui agora, mas para nós homens isso pesa ainda mais, porque a gente não tem muito bem um referencial do que a gente deve fazer da vida a partir do momento que a gente cresce. Sei lá, tem muitos caras que chegam no futuro, tem muitos caras que chegam no certo ponto da vida e não sabem mais o que fazer porque não tiveram um bom referencial de pai. Seja porque o pai não era presente, de fisicamente estar presente, ou seja porque o pai era extremamente distante, só que de formas diferentes. Seja por algum vício que ele tivesse, por conta de alcoolismo, seja por conta de trabalho, ou seja porque o próprio pai também não teve esse tipo de apoio quando ele era criança. Então, levando em consideração todos esses fatores, e claro, um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, e até o sobrevivente falou um pouco por cima, falando de exemplos, embora essa ideia de paternidade seja importante para que a criança tenha uma certa, digamos, noção do que é seguro para ela, do que é uma referência de fato, muitas das vezes a pessoa procura essa referência em outras pessoas, às vezes num tio, às vezes no avô, por exemplo, e algumas pessoas colocam isso até na mãe também, e especialmente em casos de mães solteiras, é muito comum que a mãe acabe assumindo os dois papéis, tanto de trazer essa segurança emocional, de querer proteger, ao mesmo tempo que ela também serve de figura de autoridade para aquela criança. E claro, eu acho que vale a pena a gente colocar esse disclaimer aqui, que a gente está falando desse assunto de uma forma bem generalista, no sentido de que tradicionalmente ou culturalmente as coisas são vistas dessa forma, de você ter um pai e uma mãe para fazer tudo isso, embora, isso daqui eu vou entrar agora em detalhe, que quem falava era o Donald Winnicott, quando ele falava que embora a figura do pai tenha todo esse papel importante, ela pode ser compensada, mas ela não pode ser substituída. O que eu quero dizer com isso? O que o Winnicott queria dizer com isso? De que por mais que uma criança não tivesse um pai biológico para trazer essa ideia de segurança e de estabilidade para uma casa, para um relacionamento, ainda sendo importante que essa figura tivesse alguma forma de compensação. E muitas das vezes as pessoas fazem isso com pessoas diferentes, às vezes com figuras da mídia, às vezes com parentes mais próximos também. E aqui no Brasil é bem comum que, por mais que uma criança não tenha pai presente, um pai biológico por perto, sempre tem muito apoio da família. Pelo menos em alguns casos é comum que haja apoio da família para, de alguma forma, servir de referencial para aquela criança. E isso, claro, não quer dizer que a figura do pai em si
seja insubstituível, até porque você não ter um pai para muitas pessoas é um incômodo, para muitas pessoas é uma dor, e em alguns casos as pessoas acabam até criando ressentimento do pai por conta disso, mas é necessário sim que a gente tenha isso em mente, de que é de fato relevante, ela é essencial para o desenvolvimento de uma pessoa, e quando essa parte, que é tão básica, e quando eu falo de básica eu falo de primordial mesmo, de você ter um vínculo primeiro com seus pais antes de ter qualquer outro vínculo, e esse vínculo ser o que vai determinar, ou pelo menos influenciar, boa parte das suas relações no futuro, é importante sim que a gente tenha isso em mente para tentar entender um pouco mais do porquê que muito das nossas dificuldades hoje em dia, seja de relacionamento, seja de lidar com a sociedade, pode ter sido afetada por conta dessa ausência, dessa falta de referencial, dessa falta de segurança que a gente teve durante a nossa formação enquanto pessoa. A gente precisa levar em consideração também que quando a gente trata de ausência paterna, a gente tem que levar... Assim, a gente tem que pensar também em como isso afeta a formação de uma criança. Porque com um pai e uma mãe, normalmente, o que acontece nos lares brasileiros é um trabalhar e o outro cuidar da criança. Quando a mãe assume completamente esse papel de cuidar de uma criança sozinha, ela normalmente traz comida para dentro de casa, ela precisa trabalhar, e a criança acaba sendo jogada para avós ou para tios, ou em alguns casos a criança fica sozinha em casa também. O que acontece? A criança não tem a formação social que ela precisaria naquela fase. A gente precisa de apego, a gente precisa de afeto. Crianças são seres completamente dependentes de adultos, tanto para regulação social, tanto para regulação emocional, quanto também para alimentação, para todo o resto. O que acontece? Quando uma criança cresce sem essa atenção necessária de alguém cuidando dela, o que é muito comum em lares em que o pai foi ausente ou que a mãe está cuidando de tudo sozinha, a criança vai ter algumas, acho que a gente pode chamar de sequelas na vida social quando adulta. E é importante, Cenoura, que você que passou por isso, e você, meu ouvinte, que está ouvindo também e talvez tenha passado por isso, é importante que você não se culpe por tudo isso que está acontecendo. Eu sei que é terrível você ter crescido sem tanta atenção ou sem tanto referencial, e eu sei que são coisas que muitas vezes soam como se fosse tarde demais para resolver. Eu sei que, principalmente na fase da escola, o bullying em relação a isso, em relação talvez a algum moleque que seja um pouco mais afeminado, ou o contrário também, acaba gerando consequências para a vida adulta. Mas é muito importante que você não se culpe por isso, principalmente você, Cenoura, que escreveu esse relato, mas você me parece, pelo menos no final do relato, bem resolvido quanto a isso. Mas que você não se culpe e, ao mesmo tempo, você tente não performar de forma falsa, porque tem como performar de uma forma mais social, digamos assim, tem como vestir uma máscara mais saudável, mas que você não tente performar de forma falsa uma masculinidade que não te pertence. É interessante que você não vá de um espectro para outro, não vá de um polo para outro, no sentido de se achar talvez afeminado ou muito feminino e do nada querer pagar de machão ou querer sair do polo que você se encontra para ir para outro. Primeiro que isso vai gerar uma crise de identidade ou pelo menos um desconforto identitário muito forte, porque você sabe que está fingindo ser alguém que você não é. Por outro lado, é interessante, mais uma vez, eu vou repetir isso aqui, de você buscar bons referenciais masculinos também. Tem uma galera, por exemplo, que, embora Jesus não tenha sido pai no sentido biológico, algumas pessoas se inspiram na figura de Jesus, como exemplo de masculinidade mesmo. Jesus, por exemplo, nos textos bíblicos, não pagava de machão. Foram poucos os momentos que a gente viu realmente Jesus irado com alguma coisa. A maior parte Tem inclusive aquela ênfase lá que eles colocam pro fato de Jesus ter chorado também. Sim, exatamente. Então, tem aquela história de o homem não chora, né? Bom, Jesus chorou de acordo com as escrituras. E, bom, quem me acompanha aqui sabe que eu não tenho religião. Na verdade, eu sou muito cético em relação a muita coisa. Mas eu acredito que é uma visão muito saudável, para quem não tem uma figura masculina, buscar figuras masculinas mais saudáveis ainda. Porque quando a gente fala em buscar figuras masculinas de forma geral, a pessoa pensa no Rambo, pensa num cara de 2 metros, cheio de suco e performando masculinidade. Mas muitas vezes, a masculinidade de fato está muito mais vinculado a uma proteção de quem você ama, a um desenvolvimento pessoal mais intenso, não que mulheres não possam proteger pessoas e nem se desenvolver, mas isso é muito mais puxado para o universo masculino, e é possível ir para esse lado de forma mais saudável, sem polarizar numa masculinidade, que eu odeio esse termo de masculinidade tóxica, mas assim, sem puxar para isso. A gente consegue ter bons referenciais na mídia também, a gente consegue ter bons referenciais, embora seja bem mais difícil, mas a gente consegue ter bons referenciais talvez na própria família, não necessariamente os nossos pais. Eu, por exemplo, eu trabalho numa prefeitura de uma cidade pequena, e eu sou uma das poucas pessoas que tem paciência para lidar com idosos. Porque assim, eu vou ser bem sincero, o Bacaco sabe disso, às vezes com adolescentes eu sou um pouco impaciente, eu tenho que ser sincero quanto a isso. Mas com idosos eu sou muito
muito mais paciente, eu repito a mesma informação 25 vezes se for necessário. E nesses contatos que eu tenho com homens idosos, né, com, por exemplo, a galera de 70, 80 anos, que eles já não conseguem performar uma masculinidade enérgica porque eles já estão numa idade avançada, mesmo assim eles passam uma sensação de segurança e de proteção a quem eles amam com muita... Cara, é inspirador você escutar as histórias deles. Então, por exemplo, às vezes o velhinho tá lá com pouco dinheiro da aposentadoria, mas ele faz tudo pra, por exemplo, pagar a escola pro neto. Ele faz pra comprar uma roupa pro neto dentro das possibilidades dele. E eu acho que tudo isso a gente consegue tirar boas lições do que seria uma masculinidade mais saudável. Eu, por exemplo, meu pai, ele não performa o estereótipo de machão. E minha mãe também não é mega feminina. Meus pais são bem equilibrados nesse ponto. Meu pai, ele é sensível no sentido de conversar, mas ele sabia ser rígido na hora de ser rígido. E é um bom referencial, e eu agradeço por tê-lo como referencial, mas ao mesmo tempo eu percebi a diferença de referencial que os meus colegas tinham. Do pai que, por exemplo, bebia a noite toda, do pai que batia na mãe. E meu pai, o máximo que meu pai fazia era, sei lá, conversar com amigos. Então é interessante a gente conscientemente procurar boas referências, seja na família, seja em textos bíblicos ou não, seja em livros, mas algo que não seja absurdamente performático, e sim algo que seja saudável, e isso é um pouquinho subjetivo. A gente consegue chegar em algumas definições do que seria saudável, mas isso é você que vai sentir à medida do que você precisa. Só toma cuidado, e aqui já é fugindo um pouco do assunto, de não ter como referência pessoas que são nocivas para a sociedade de forma geral, como políticos, como pessoas que performam um pouco de sociopatia, no sentido de que tem gente que admira personagens de animes que são manipuladores, sociopatas. Tudo isso é engraçado na adolescência, mas na vida adulta não serve pra nada. Então tenta ter essas boas referências. No final das contas, só você vai saber o que vai ser uma boa referência pra você, mas toma cuidado com quem traz isso pra um lado mais brutal, mais pesado e menos sociável. Outro detalhe que eu acho que é importante a gente trazer também em relação a tudo isso é que, de certa forma, essa crise de paternidade também está associada a uma certa crise de masculinidade no geral também. E isso é, inclusive, um discurso que muita gente usa em algumas comunidades masculinistas e tal, de que existe sim uma certa crise de masculinidade. A gente vê isso, por exemplo, nos casos de aumento de mães solteiras, e beleza, a gente não vai entrar na discussão aqui sobre quem é culpado e tudo mais, daqui é uma outra conversa que não vale a pena aqui no momento, ainda mais porque esse tipo de discussão é bem polarizada e nem todo mundo sabe conversar direito sobre isso, é um assunto que exige uma certa maturidade, mas o ponto é que justamente por conta dessa crise de masculinidade, de você ter cada vez menos homens, e aqui eu vou falar como homem, mas a questão de tudo isso é que por conta dessa crise de masculinidade, de alguns caras estarem fugindo da própria responsabilidade ou qualquer outra coisa que seja, ou até mesmo evitando relacionamentos, como em alguns casos, isso daqui não é fazendo juízo de valor sobre algumas posturas que as pessoas tenham, mas por conta dessa debilidade que aos poucos tem surgido socialmente, algumas pessoas têm trazido uma visão meio distorcida sobre masculinidade no geral, e muito por uma ideia distorcida de masculinidade que se tinha do passado, uma ideia de que os homens no passado eram mais machos, tinham mais testosterona, mais isso e aquilo, porque eles assistiam o filme do Rambo e tal, esse tipo de coisa, quando na verdade o cara só trabalhava, ia pro bar e depois voltava pra casa pra dormir, sem ter uma ideia muito clara do que é masculinidade. Fora que os níveis de alcoolismo da época eram bizarros, né? Exato, porque ser homem era descontar na bebida. Sim, era uma das formas que as pessoas inclusive usavam para lidar com problemas emocionais. Justamente sobre isso, por conta dessa falta de um referencial masculino de qualidade, que muitas pessoas acabam caindo em muitas das vezes ideias nocivas sobre o que é ser homem de fato. E por conta disso acabou acontecendo coisas como a que o Senano relatou, de muitas das vezes por ele ter um comportamento socialmente visto como mais afeminado, as pessoas começam a exercer julgamento, até a zoar, fazer piadas em relação a isso. E talvez para alguns caras isso já tenha acontecido também durante uma fase da vida, e a forma que eles tentaram lidar com isso foi justamente tentando suprimir esse tipo de comportamento, tentando deixar para eles mesmos essas coisas. Então o ponto é que também vale a pena a gente tomar cuidado com o tipo de conteúdo que a gente consome sobre masculinidade no geral, porque muito disso é performance, é muito mais gente tentando engajar para conseguir likes, com uma ideia de masculinidade que nem sempre é algo prático na vida real. Por exemplo, tem muito cara que fala que você ser homem é você ter um shape, você ter 50 centímetros de bíceps, e, cara, entra muito naquilo que o Marco Aurélio falava lá também nas meditações, se eu não me engano, que era, em vez de você perder tempo falando sobre como é que um homem de verdade deve agir, vale muito mais a pena você se comportar como um homem de fato deveria se comportar. E claro, isso daí serve para outros fatores também, não exclusivamente para homens, mas em se tratando de paternidade, isso também está intimamente relacionado, já que justamente por conta desse problema que a gente tem hoje, as pessoas estão priorizando
adotando muito mais uma ideia de masculinidade forçada, muitas das vezes performática por conta da internet. Então vem muito aquele sentimento de comparação também, que já é amplificado por conta das redes sociais e que vai ficando ainda mais intenso, ao mesmo tempo que você tem um ambiente das pessoas ao seu redor te colocando pressão por conta disso, e fica realmente uma situação bem desconfortável de lidar. Então, de forma prática, para tentar simplificar meio que essa viajada que eu dei aqui agora, é você procurar sim bons referenciais de masculinidade e tentar, na medida do possível, claro que por mais que você já tenha uma certa idade hoje em dia e não tenha mais o seu pai, seja por ele já ter falecido ou porque você já cresceu sua vida e não tem mais contato, ainda é necessário que você talvez procure uma terapia para lidar com esses problemas, porque muitas das pessoas que tiveram essa falta de uma figura paterna ainda enfrentam certos problemas emocionais, o que não é problema nenhum, não tem nada de errado em você ter problemas emocionais, mas é interessante que você procure alguns meios de tentar lidar com tudo isso de uma forma um pouco mais saudável, de uma forma um pouco mais profissional, para que você tenha um pouco mais de qualidade de vida, inclusive qualidade de relacionamentos também, porque como a gente já bateu nessa tecla aqui, muito de como a gente vai se relacionar com as pessoas ao nosso redor também vem da forma que a gente se relacionava com a nossa família, com os nossos pais, mas eu diria que o ponto dessa conversa toda é justamente você ter melhores referenciais e, claro, nem todo mundo vai ter acesso a bons referenciais de paternidade, ao mesmo tempo tem muita gente que aprende pelo inverso também. Eu conheço casos de pessoas que tiveram uma péssima figura paterna e, como uma forma de tentar lidar com isso, buscaram ser o oposto daquilo que o pai era. Então, por exemplo, alguém teve um pai extremamente agressivo dentro do lar, dentro de casa, durante a infância, e a forma que eles tentaram lidar com isso era sendo o completo oposto. E claro, existem extremos aqui, a gente tá falando de uma posição mais equilibrada, mas eu acho que essa conversa já delongou demais, eu acho que eu já tô até perdendo foco aqui, sendo redundante. Porém, é algo que sim deve ser tratado em terapia e que você deve procurar bons referenciais, filtrando muito bem o conteúdo que você tem na internet, porque é algo que infelizmente tem sido bem distorcido ultimamente, é algo que tá servindo de palanque para muita gente ganhar dinheiro à custa de gente que não teve muito bem o norte sobre o que é ter uma figura paterna de qualidade de verdade. Do nada o cara tá se revelando o Blue Pill aqui no vídeo. Assumidamente beta. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu quero desejar um forte abraço pra você e pedir que, caso você queira, se assistir o vídeo até aqui, você se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E se você puder, faça uma doação pra gente pelo Live Pix. O link tá aí na descrição. Você pode fazer um Pix de qualquer valor e vai pagar uma janta pra gente. A gente agradece muito. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e até o próximo relato, até o próximo vídeo.